E agora vamos abrir espaço para falar dos astros com a estrela Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Vamos então falar aqui do nosso mundo longínquo, uma estrela numa galáxia muito distante, uma erupção de ondas de rádio. Conta-nos lá o que é que aconteceu que é assim tão importante. Era um mistério que aparentemente estava semi-resolvido, ou se calhar talvez não. E esta história começa mais ou menos em 2013, quando os astrónomos começaram a detectar aquilo que mais tarde chamavam de erupções rápidas de rádio, ou seja, umas fisgadas, umas luzinhas brilhantes de rádio no universo que apareciam muito rapidamente, desapareciam também muito rapidamente. E os astrónomos, uns autênticos pirilampos, é precisamente essa imagem, imaginarmos uma noite escura com uma nuvem de pirilampos lá em cima e eles estão todos apagados e subitamente um liga, outro liga e portanto os astrónomos ficaram absolutamente abismados quando encontraram estas erupções rápidas de rádio. Quão rápidas? Olha, algumas tinham milissegundos, apenas milissegundos, outras durariam 2 segundos, mas em comum tinham o facto dos astrónomos não conseguirem detectar, saber de onde é que vinham, qual era a frequência e, portanto, ficaram muito entusiasmados também, por que não dizê-lo, com mais este mistério. Até que, em abril do ano passado, os astrónomos tentaram mais uma dessas erupções, só que esta erupção conseguiu deixar rastro durante alguns dias. Foi um maná autêntico para os astrónomos que então começaram a olhar para aquela zona do céu, convocaram grandes radiotelescópios que nós temos no planeta Terra para analisar precisamente de onde é que poderia vir aquela erupção rápida das ondas de rádio e então fizeram uma espécie de triangulação e chegaram à conclusão que aquele sinal, aquela erupção não vinha da nossa Via Láctea. Não, conseguiram triangular e disseram nesse estudo que foi tornado público esta semana que aquilo vinha de uma galáxia que estava a cerca de 6 mil milhões de anos-luz, portanto, mais ou menos a meio caminho, digamos assim, do universo que nós conhecemos. Ora, isto era fabuloso. Que notícia extraordinária para a astronomia e para os astrónomos, porque conseguiram identificar que aquilo não está na nossa Via Láctea, mas mais interessante do que isto é que estas ondas de rádio chegam até nós, viajam à velocidade da luz, mas umas chegam mais rápido do que outras. É o mesmo que nós temos numa autoestrada, nós temos algumas ondas de rádio que vão em via verde, que nunca param, há outras que vão parando porque têm que parar nas portagens, digamos assim, e tirar o tiquê. Bom, isso é muito útil porque quer dizer que entre a Terra e o local de onde partem as ondas de rádio, se nós conseguimos estudar esta dispersão temporal das ondas de rádio, então temos uma ideia da densidade que está entre nós e precisamente a origem. Isso é particularmente importante quando nós sabemos que nós desconhecemos cerca de 95% do que é feito o universo. E, portanto, os astrónomos estavam muito excitados por encontrar a localização disto e tentar descobrir qual é a densidade de matéria negra que nós encontramos entre esses dois pontos. Pois bem, muita alegria com esta descoberta, até que apareceu um grupo de investigadores que olhou para este artigo científico, analisou os próprios dados deste artigo científico e disse, não, isto não é propriamente aquilo que vocês estão a pensar. O que nós encontramos nestes dados é algo muito mais coerente com termos uma galáxia muito ativa no seu centro, com um buraco negro que está em ebulição, que está a comer matéria, digamos assim, e à sua volta tem material muito aquecido, que emite, de facto, alguma radiação nas ondas de rádio. Então eles pensaram que, de acordo com este modelo, não, esqueçam lá, isto não são as erupções rápidas de ondas de rádio, isto é muito mais coerente com um núcleo ativo extremamente frenético, em grande agitação. Foi um bocadinho de desilusão para os astrónomos, mas se calhar talvez não, porque entretanto apareceu um outro astrónomo que olhou também para estes dados e disse, não, meus amigos, isto é muito mais interessante do que aquilo que vocês pensam, porque nós pensávamos que estas erupções de rádio não eram fenómenos repetitivos. Portanto, vinham de um lado e do outro e tal, mas não se repetiam. Mas não, de acordo com a análise que eu fiz, isto repete-se. Nós temos aqui um conjunto destes sinais que se repetem, vêm exatamente do mesmo sítio. E, portanto, torna ainda mais difícil e mais misterioso descobrir a origem deste fenómeno. O primeiro estudo dizia que aquilo era compatível com 2 estrelas de neutrões, ou seja, estrelas muito densas. Para teres uma pequena ideia, uma colher de sopa de uma estrela de neutrões equivale à massa da nossa própria Lua. E, portanto, o primeiro estudo dizia que aquilo era o resultado de 2 estrelas de neutrões que colidiram. Está fora de hipótese. O que agora diz este estudo deste senhor, que diz que há ali um fenómeno repetitivo, é que, não, se calhar o que nós estamos a ver é uma estrela de neutrões a dar os seus primeiros sinais de atividade para o universo.
De qualquer forma, e esta é a beleza da ciência, este é um estudo que está em constante evolução, em constante análise e, portanto, nós ainda não sabemos muito bem o que são estas erupções rápidas de rádio, mas, pelo menos, os 3 estudos são coerentes numa coisa. É que não são sinais que não vêm da nossa própria Via Láctea. Portanto, vêm de uma zona muito mais distante da nossa própria galáxia. Muito bem, e vamos avançar, porque também nos queres falar de exoplanetas, mais um, não é? E do enxame de Hades. E ainda há novas imagens do Polo Norte, Sim, do Plutão, não é? Se nós quiséssemos falar sempre de exoplanetas fascinantes, acho que teríamos um programa inteiro só para isso, todas as edições. Mas há uns, se calhar, mais interessantes do que outros, e este é um exoplaneta que foi descoberto num enxame aberto de Hades. Sempre que encontramos exoplanetas em enxames, a curiosidade é muito maior, porque estamos a falar de um local do nosso universo relativamente próximo de nós, que é constituído por estrelas jovens, relativamente jovens, que não estão tão ligadas gravitacionalmente como um enxame fechado. Não, isto é um enxame aberto. E, portanto, estudar a órbita de exoplanetas neste tipo de enxames é particularmente interessante. Mais interessante se trata, é neste pontinho que nós estamos a ver, que identificar a estrela jovem que contém este exoplaneta, mais interessante é porque este exoplaneta foi descoberto numa estrela jovem, portanto estamos a falar de um sistema planetário bebê, autenticamente, e este é, muito provavelmente, o exoplaneta jovem encontrado a uma distância muito mais superior da sua estrela do que todos os outros que nós já encontramos. Porquê é que isto é particularmente interessante para a astronomia? Porque, de acordo com aquelas leis, com aquilo que nós sabemos sobre o que foi a história dos sistemas planetários do nosso próprio sistema solar, diz-nos que os planetas não ocuparam sempre as órbitas que nós conhecemos hoje. Houve uma espécie de fenómenos de migração dos planetas e, portanto, quando nós olhamos para estes sistemas jovens, nós, no fundo, estamos a tentar reconstruir como é que foi a própria história do nosso próprio sistema solar. E, portanto, quando os astrónomos olham e vão continuar a olhar com particular interesse para este exoplaneta, vão também tentar perceber como é que nestes primeiros tempos vai ser a órbita deste exoplaneta. Será que vamos assistir também a fenómenos de migração, precisamente, deste exoplaneta, ou seja, de zonas mais longínquas para zonas mais próximas? Obviamente isso é possível graças a estes autênticos monstros tecnológicos que nós estamos a ver nesta imagem, telescópios extraordinariamente potentes que nos conseguem ter um poder de resolução extraordinário para acompanhar, no fundo, a história da órbita deste exoplaneta, para depois vermos se de facto bate certo também com aquilo que nós sabemos, ou que desconfiamos, que foi a própria história dos planetas do Sistema Solar. Olha, e de exoplanetas fascinantes, vamos para um outro planeta fascinante. Vamos mostrar a última imagem que foi disponibilizada, ou pelo menos das últimas imagens disponibilizadas pela sonda New Horizons, e que nos mostra o polo norte de Plutão. E nessa imagem, é uma imagem curiosíssima, porque mostra-nos, sobretudo, um enorme sistema de desfiladeiros que encontramos no polo norte de Plutão. E são desfiladeiros com, olha, alguns atingem cerca de 70 km de comprimento. São as imagens que nós estamos a ver agora. Cerca de 4 km de profundidade. E estas imagens são notáveis, bom, não apenas pela qualidade das próprias, mas também porque os cientistas dizem que o que nós estamos a ver também são evidências, são provas de algo que pode ter sido desencadeado por um sistema de placas tectónicas, ou, enfim, alguns fenómenos do interior de Plutão. E, portanto, vem uma vez mais confirmar que Plutão foi, ou se calhar ainda é, um planeta geologicamente ativo e algo que nós também não estávamos à espera de encontrar nos confins do Sistema Solar. Tão desconhecido que ele era e agora... Precisamente, não, e à medida que vão passando os dias, à medida que vão passando os meses, nós vamos ter acesso a mais imagens de alta resolução que ainda estão a ser enviadas e processadas também pela equipa da New Horizons e que vão-nos contando, de facto, uma história completamente diferente daquilo de Plutão, daquilo que conhecíamos. Olha, por falar em histórias, queres-nos mostrar aí alguns livros, sugerir algumas leituras para quem gosta destas temáticas? Sim, e para todas as idades. E hoje temos aqui para todas as idades, para todas as idades. Vamos começar, se calhar, com este. Portugal e o Espaço, de Manuel Paiva. É mais um ensaio do conjunto de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que Manuel Paiva faz uma descrição de uma série de centros de investigação de astronomia e ciências do espaço em Portugal, como eles estão altamente valorizados, o trabalho dos seus investigadores é altamente valorizado no estrangeiro, mas também nos conta como é que a indústria portuguesa, como é que os empresários portugueses estão intimamente ligados também à exploração do espaço. É um magnífico roteiro proposto por Manuel Paiva. Depois, muito rapidamente, da Booksmile,
o início de uma coleção de ficção científica juvenil. Eu gosto sempre de valorizar muitas editoras que apostam neste tipo de segmento, porque é algo que se tem perdido, e portanto a Booksmile apresenta aqui a saga Voyagers. Temos o primeiro volume e o segundo volume de um conjunto de adolescentes que anda pelo cosmos à procura de uma solução para livrar a Terra de alguns problemas. Nosso bom imaginário. Precisamente. Depois da gradiva, duas sugestões de Natália Bebiano da Providência, que é professora catedrática do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. Temos a matemática e seus labirintos. Como é que a matemática é vista do ponto de vista cultural, como obra estética, digamos assim, da humanidade, e a sua relação com a cultura, enfim, com a própria história da humanidade. Da matemática para a física. E para a física, precisamente, outra aposta da gradiva, A Paixão da Física, do final do arco-íris à fronteira do tempo, de Walter Lewin. Este é um professor muitíssimo conhecido. Eu recomendo muito os nossos telespectadores a visitarem a página do YouTube, em que este professor faz experiências na sala de aula absolutamente arrepiantes, mas pedagogicamente extraordinárias. Ele deposita uma total confiança naquilo que nós sabemos sobre a física para fazer disso divulgação científica também. Muito bem. Miguel, obrigado por teres vindo. Falavas aí de ficção científica, o que eu vou mostrar.